Os ricos terão que pagar mais impostos. O imposto sobre ganhos de capital está subindo, quase dobrando. É assim que o presidente Biden planeja pagar pela segunda parte do plano de infraestrutura, conhecido como American Family Plan. Os republicanos do Senado contestaram o plano de infraestrutura de Biden com seu próprio plano de infraestrutura na quinta-feira. Ele custa menos da metade do plano de 2 trilhões de dólares de Biden. E o governo Biden enfrenta outro processo. O procurador-geral do Texas afirma que a Casa Branca está desrespeitando suas próprias regras de pandemia na fronteira sul, enquanto tenta lidar com o aumento de imigrantes ilegais que vêm do México. E está sendo lançado um projeto de lei bipartidário com o objetivo de aumentar a capacidade dos abrigos para migrantes e resolver os pedidos de asilo em tempo hábil. Ele está sendo liderado pelo senador republicano do Texas, John Cornyn, e pela senadora democrata do Arizona, Kyrsten Sinema. Confira todos esses assuntos hoje no Diante dos Fatos. Olá, bem-vindo ao Diante dos Fatos. Eu sou Marina Dalila. Os ricos serão atingidos por um aumento massivo de impostos. Esta é a forma como Biden deseja pagar a segunda parte do pacote de infraestrutura, ou seja, quase dobrando o imposto sobre ganhos de capital sobre os mais abastados. A Bloomberg disse que Biden vai propor um aumento de imposto sobre ganhos de capital de até 43 pontos, ou seja, de 4% para os ricos. São pessoas que ganham mais de $1 milhão por ano. O aumento é supostamente para pagar o plano de saúde e gastos familiares de Biden. As famílias que ganham mais de 400 mil também estão tendo um aumento de impostos de 37% para 39,6%. Então, para que servem todos esses aumentos de impostos? Biden disse que é para pagar por seu plano familiar de trilhões de dólares, que financiará áreas como creches, licença familiar paga e mensalidades gratuitas de faculdades comunitárias. Biden deve detalhar seu plano na próxima semana durante uma sessão conjunta do Congresso. O aumento de impostos dos ricos fez parte da campanha presidencial de Biden. E uma rápida atualização: a primeira parte do plano, como pontes e banda larga, será paga por meio de impostos corporativos. Na segunda parte, este plano familiar, que inclui licença remunerada e creche, será pago por meio de aumento de impostos para investidores ricos. A secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, não respondeu às perguntas dos repórteres sobre os aumentos de impostos durante o briefing da quinta-feira. Ela observou que Biden acredita que o custo do plano de infraestrutura pode ser suportado por americanos ricos e empresas. E os republicanos do Senado divulgaram seu próprio plano de infraestrutura na quinta-feira. Ele custa menos da metade do plano de 2 trilhões de dólares de Biden. Eles chamaram o plano de mais de 500 bilhões de dólares de um pacote robusto e disseram que é o maior plano de infraestrutura que os republicanos podem apresentar. O plano inclui infraestrutura tradicional, incluindo estradas, pontes e hidrovias, mas também inclui 65 bilhões de dólares para expandir a banda larga, de 60 bilhões de dólares para a água potável. Mas retirar o pacote de suas soluções de energia verde não vai agradar os democratas. O líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, diz que qualquer projeto de infraestrutura deve incluir medidas ambientais. A senadora Shelley Moore está liderando a campanha republicana por um pacote menor. Ela disse aos repórteres: "Este é o maior investimento em infraestrutura que os republicanos fizeram", acrescentando: "Este é um pacote robusto". Ela disse que conversou com a Casa Branca e com legisladores democratas sobre sua proposta e que eles estão ansiosos para ouvir uma resposta. E por falar em legislação, vamos voltar à fronteira. O senador republicano do Texas, John Cornyn, e a senadora democrata do Arizona, Kyrsten Sinema, introduziram a legislação na quinta-feira, objetivando melhorar a resposta do governo com relação ao influxo de imigrantes na fronteira sul. Segundo a Axios, Sinema disse aos jornalistas: "Sabemos que esta crise na fronteira não é um problema democrata ou republicano, não é um novo problema, é um problema americano com o qual temos lidado há décadas em nossos estados fronteiriços". O projeto de lei bipartidário é denominado Lei de Soluções Bipartidárias para a Fronteira, que inclui maneiras de aumentar a capacidade em abrigos para migrantes e resolver pedidos de asilo em tempo hábil. Sinema disse:
Eu vi em primeira mão como o Arizona e especificamente as pequenas comunidades ao longo da fronteira pagam o preço pelo fracasso do governo federal em consertar nosso sistema de imigração falido, acrescentando que ela está orgulhosa de apresentar uma legislação bipartidária de forma a garantir que o governo federal tome medidas significativas para apoiar nossas comunidades fronteiriças, proteger a comunidade e tratar todos os migrantes e crianças desacompanhadas de forma justa e humana. E por falar no Texas e no Arizona, ambos estados estão convocando Biden para lidar com a crise na fronteira de outras maneiras. O Texas está processando Biden novamente. Desta vez, o procurador-geral está perseguindo a Casa Branca por desprezar suas próprias regras de pandemia na fronteira sul. O processo afirma que os funcionários do governo abandonaram as proteções pré-existentes contra estrangeiros que entram no país e estão infectados com o vírus. O procurador-geral do Texas, Ken Paxton, disse que o desrespeito às regras do vírus durante a pandemia viola a lei federal. Ele disse em um comunicado o desprezo absoluto do presidente Biden pela crise de saúde pública no Texas ao receber e encorajar reuniões em massa de estrangeiros ilegais é hipócrita e perigoso. Acrescentando, essa mudança imprudente de política sufoca a reabertura da economia do Texas em um momento em que as empresas mais precisam e quando nossos filhos precisam voltar ao aprendizado presencial o mais rápido possível. A lei e a ordem devem ser imediatamente respeitadas e aplicadas para garantir a segurança de nossas comunidades e a reabertura da economia mais forte do país. Paxton alega que o governo abandonou as regras sem qualquer justificativa ou explicação significativa. Sob a administração Trump, o CDC emitiu uma ordem que impedia os imigrantes de entrar nos Estados Unidos para que o país pudesse conter a propagação do vírus. O presidente Biden cancelou imediatamente a ordem ao assumir o cargo. O processo alega que a administração Biden infringiu a lei ao deixar de usar a regra para devolver quem cruzou a fronteira, o que levou ao aumento maciço na fronteira dos Estados Unidos com o México. O processo observa que a alfândega e a patrulha de fronteira registraram um aumento de cerca de 1000% nas unidades familiares entre novembro de 2020 e março de 2021, mas que o uso da regra foi abandonado. O CBP encontrou um total de 4.300 membros de unidades familiares em novembro de 2020, 4.404 em dezembro de 2020, 7.296 em janeiro de 2021, 19.587 em fevereiro de 2021, 53.623 em março de 2021. Desses encontros totais, 3.639 foram processados usando a regra de novembro, 3.332 em dezembro e 4.546 em janeiro, 9.223 em fevereiro e 17.345 em março. Em outras palavras, os encontros de membros de comunidades familiares aumentaram em cerca de 1.147% em novembro de 2020 e março de 2021. Mas o uso da regra para os estrangeiros encontrados despencou como uma porcentagem do total de encontros. Paxton disse no início deste ano que os imigrantes ilegais custam aos contribuintes do Texas cerca de 855 milhões de dólares por ano. Esta é a 7ª ação judicial que sai do Texas contra Biden desde que ele assumiu o cargo. E no Arizona, 2 senadores democratas estão convocando Biden para aumentar o pessoal de segurança ao longo da fronteira. Na carta, os senadores Kyrsten Sinema e Mark Kelly também pedem à Casa Branca o reembolso do estado pelos cerca de 500 membros da Guarda Nacional destacados pelo Arizona para responder melhor à crise. Eles iniciam um documento dizendo que há uma crise na fronteira sul a partir de conversas recentes com líderes comunitários locais, policiais e funcionários locais do Departamento de Segurança Interna. Está claro que seus recursos pessoal e capacidades estão limitados. Isso veio na esteira do governador do Arizona, Doug Ducey, que emitiu uma declaração de emergência na fronteira sul. Ele também anunciou que está enviando a Guarda Nacional do Arizona para a fronteira sul do estado para ajudar na aplicação da lei e a lidar com a crescente quantidade de travessias ilegais. Ducey disse: a situação em nossas comunidades fronteiriças é tão ruim, se não pior, do que a cobertura que temos visto.
acrescentando: tornou-se evidentemente claro que o Arizona precisa da Guarda Nacional e a Casa Branca está ciente disso. No entanto, até hoje não houve nenhuma ação deste governo e não parece que eles vão agir tão cedo. Se essa administração não vai fazer nada, então faremos. O número de passagens ilegais na fronteira aumentou desde que Biden assumiu o cargo. Em março, as travessias ilegais da fronteira ultrapassaram 150 mil em comparação com 75 mil em janeiro. O número de menores desacompanhados ou crianças também aumentou, com março apresentando quase 19 mil em comparação com cerca de 13 mil em janeiro. Os Estados Unidos têm lutado para contê-los, abrindo mais de uma dúzia de novas instalações e pedindo a pais adotivos que os recebam. E a batalha pela terminologia continua. A Casa Branca ignorou os comentários de Biden quando ele chamou a situação da fronteira de crise no fim de semana. Agora, o político é o meio de comunicação mais recente a dizer aos repórteres para não usarem este termo. O Washington Examiner obteve um memorando interno do político que instruía a equipe a evitar o termo crise, dizendo que a atual situação da fronteira não se encaixa na definição do dicionário de crise. Os funcionários foram informados de que este é um problema e uma situação terrível. Um editor do político admitiu em março uma crise de imigração, mas advertiu os leitores dizendo que não é o que você pensa. O memorando do político prosseguia dizendo aos funcionários para evitar termos que poderiam retratar os migrantes como uma influência negativa e prejudicial. Palavras como ataque violento, maremoto, inundação, enchente, onda, invasão, exército, marcha, furtividade e sorrateiro deveriam ser evitados. O Washington Examiner observou que o político não hesitou em usar o termo crise ao falar sobre o clima. O político não é o único. No mês passado, a Associated Press disse a seus repórteres para não usar o termo crise, também dizendo que ele não se encaixava na definição do dicionário. O vice-presidente e editor-geral da Associated Press para Padrões escreveu: o evento atual das notícias exibe um aumento acentuado na chegada de menores desacompanhados. É um problema para os funcionários da fronteira, um desafio político para Biden e uma situação terrível para muitos migrantes que fazem a viagem, mas não cabe no dicionário clássico definição de crise, que é um ponto de virada no curso de qualquer coisa, tempo, estágio ou evento decisivo ou crucial, ou um momento de ou um estado de coisas envolvendo grande perigo ou problema, muitas vezes um que ameaça ter consequências desagradáveis como uma crise econômica. Ele prosseguiu afirmando: portanto, devemos evitar ou pelo menos ser muito cautelosos em nos referirmos à situação presente como uma crise por nós mesmos, embora possamos citar outros que usam essa linguagem. Ele disse aos repórteres que se eles quisessem usar a palavra crise, eles precisariam primeiro perguntar sobre o que e a quem. Muitos apontaram que a Associated Press não teve escrúpulos em chamá-la de uma crise na fronteira durante a administração Trump entre 2018 e 2019. Então, a situação na fronteira se encaixa na definição do dicionário? Bem, a palavra crise, de acordo com Dictionary.com, significa uma condição de instabilidade ou perigo, como em assuntos sociais, econômicos, políticos ou internacionais, levando a uma mudança decisiva. No dicionário Cambridge English, crise é definida como um momento de grande desacordo, confusão ou sofrimento. Então, por que a mudança de terminologia? A mudança é vista como parte de um esforço do atual governo para derrubar as políticas da era Trump. A Casa Branca também ordenou que o termo alien ilegal fosse alterado no início desta semana. Os funcionários da alfândega e da fronteira devem usar não cidadão ou migrante. Os defensores dizem que usar o termo alien ilegal é desumanizador, enquanto os críticos apontam que, sem documentos, não transmite adequadamente que tais indivíduos, de fato, cruzaram a fronteira e permaneceram nos Estados Unidos legalmente. Por hoje é só no Diante dos Fatos. Obrigada por assistir e até a próxima!